Olá, ouvintes da Capital FM, internautas que acompanham o Preto no Branco pelo site pnbonline.com.br e pelo Facebook do pnbonline.com.br. Dois assuntos relevantíssimos que eu quero tratar com os senhores. Primeiro, parabenizar a Assembleia Legislativa, a autonomia da Assembleia, a independência da Assembleia, os deputados que assinaram a CPI da sonegação fiscal. Parabenizar o deputado Wilson Santos pela iniciativa. Essa CPI é mais do que necessária. E não tem que ser CPI para jogar para a plateia, nem para vazar dados. Tem que ser CPI para apurar e para conseguir o ressarcimento do Estado em função da sonegação fiscal. Estima-se que mais de 2 bilhões de reais são sonegados por alguns setores da sociedade, principalmente pelos barões do agronegócio, aqueles grandalhões, aqueles que querem transformar o Mato Grosso num fazendão em propriedade privada deles. Pois bem, essa turma tem que pagar imposto. Não pagaram. Então agora tem que ver realmente o quanto que eles sonegaram para cobrar o que eles sonegaram e para cobrar com juros e correção monetária. Esse é o principal papel da CPI. Agora, a CPI vai ter que investigar até morte. Porque no último sábado, morreu em Cuiabá um empresário que foi assassinado no bairro Jardim das Américas. Esse empresário, Wagner Florencio Pimentel, de 47 anos, havia sido flagrado na Operação Crédito Podre. Ou seja, ele era um daqueles empresários que sonegam impostos. Esse empresário foi condenado, estava com medidas cautelares e estava usando tornozeleira eletrônica. Mas vazou a informação de que ele havia feito delação premiada. E aí, porque ele era o organizador da fraude fiscal de uma determinada cooperativa que já foi denunciada pelo senhor José Geraldo Riva. Aí, esse empresário foi assassinado. Ontem eu perguntei para um advogado, olha, o fato dele ter sido assassinado, a delação dele ainda não havia sido homologada. Morre também a delação? Resposta do advogado, morre, porque ele deu as informações e ele iria ainda juntar toda a documentação comprobatória para que o juiz homologasse a delação. A delação é gravíssima e tanto era grave que mandaram matar. Mataram ele, ele tinha dinheiro no carro, ninguém foi no carro pegar dinheiro. Isso em plena luz do dia aqui em Cuiabá. Foi crime de encomenda e crime de sonegadores. Então a CPI vai ter que investigar isso. Se eu pudesse dar alguma opinião, eu daria a seguinte opinião. Porque a CPI tem poderes judiciais. A CPI tinha que requisitar a delação premiada deste cidadão junto ao Ministério Público. Porque ele já fez o depoimento. Tem que requisitar a delação, tem que requisitar a fita, tem que assistir exaustivamente a fita, tem que ler a delação, tem que ver realmente quais informações esse cidadão deu ao Ministério Público, para a partir daí também começar uma investigação contra os outros sonegadores e pelo restabelecimento da verdade. Não é objeto da CPI, mas eu acho que a Polícia Civil de Mato Grosso tem também que se dedicar bastante para elucidar esse assassinato, para elucidar esse crime. Quem mandou matar esse cidadão não pode ficar impune. Não é quem apertou o gatilho lá, porque esse foi pistoleiro de encomenda. Esse também tem que ser preso. Mas quem contratou esse pistoleiro de encomenda não pode ficar impune.
E o pistoleiro de encomenda tem que saber que ele próprio está correndo risco. Porque quem o contratou para matar um cidadão que havia feito delação premiada, pode contratar alguém também para apagar o pistoleiro que matou o cara. Então, essas coisas precisam ser devidamente esclarecidas. Existiram fatos muito positivos na Assembleia e fatos muito negativos também. Me surpreendeu, mas me surpreendeu muito. Me surpreendeu bastante o deputado Dilmar Dalbosco ficar contra a CPI. Ele chegou a dar uma declaração ontem no site Gazeta Digital nos seguintes termos: se for apurar a sonegação, vai ter instabilidade. Alto lá. Quer dizer que o que dá estabilidade a Mato Grosso é deixar sonegar? O que dá estabilidade a Mato Grosso é não apurar a sonegação? O que dá tranquilidade para o setor empresarial é permitir que eles soneguem? Negativo. Nós precisamos de empresários que não sonegam. Nós precisamos de empresários que tenham compromisso com o compliance. O deputado Dilmar Dalbosco, eu não sei onde que ele foi buscar esse raciocínio. Ele estava defendendo o crime da sonegação e os criminosos que praticam sonegação. E o que é pior, ele é líder do governo. Eu não acredito que ele foi desempenhar essa função de não deixar apurar a sonegação em nome do governo. Até porque o próprio governador Mauro Mendes está determinando que a sua corregedoria apure também a sonegação fiscal para punir os sonegadores rigorosamente. Essa é uma determinação do governador antes de se falar em CPI. Aí vem o líder do governo, aparentemente falando em nome do governo, conversando com deputados em nome do governo, para não apurar a CPI. Felizmente ele perdeu. Felizmente a Assembleia foi autônoma, foi independente, não acreditou nesse conto da galochinha, até porque, se apurar isso, Mauro Mendes acerta mais rápido as finanças do Estado. Eu não sei por que o líder do governo está contra uma apuração que pode trazer recursos ao Estado e tirar o Estado mais rapidamente da crise. É incompreensível isso. Portanto, esta CPI pode ser uma CPI redentora do parlamento, fazendo tudo isso com muita seriedade, sem perseguir ninguém, buscando fatos e buscando essas apurações tão necessárias para a sociedade de Mato Grosso. Só para encerrar, tem uma péssima notícia aqui para Mato Grosso. O Tribunal de Contas da União falou que a União não tem obrigação de pagar o FEX aos estados. Tirou a responsabilidade da União de pagar o FEX aos estados. O secretário Rogério Galo acredita que esse posicionamento do Tribunal de Contas da União é uma afronta ao Pacto Federativo e é completamente ilegal esse posicionamento. O senador Wellington Fagundes acha que o único caminho é acelerar a regulamentação do FEX nas casas legislativas. Portanto, estão dando um trambique em Mato Grosso e nos estados produtores. Se for isso, volte a cobrar do agronegócio, volte a cobrar a exportação. Não é possível que façam essa canalice com o estado de Mato Grosso. O governador tem que se movimentar imediatamente, junto ao presidente do Senado, que é do DEM, junto ao presidente da Câmara dos Deputados, que é do DEM, e junto à bancada federal de Mato Grosso. E liderar, esse é o papel do Mauro Mendes agora, liderar o encontro dos governadores dos estados produtivos para ir para cima do Tribunal de Contas da União e para cima do governo federal, via Parlamento Federal. Essa é a solução. Esse é o único caminho, senão Mato Grosso vai penar ainda mais. É isso.